5 dicas para você conseguir viver da fotografia. É uma base que eu vou trazer aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que explicar. Viver da fotografia tem sido um grande obstáculo na vida das pessoas. Lembra que eu falo para vocês que a gente tem lá a pesquisa que eu faço, tanto com os alunos quanto com pessoas que nos seguem, e que tem um espaço para você fazer uma pergunta, em que eu pergunto para você, se você tivesse uma hora comigo, o que você me perguntaria? E dentre outras coisas que tem, não é unânime, obviamente, porque cada um quer saber coisas diferentes, mas o que mais aparece é como que eu posso fazer para viver da fotografia, ou o sonho, o maior sonho das pessoas que estão entrando nessa área, ou às vezes que até atuam nessa área, mas ainda não conseguem viver exclusivamente da fotografia. Então isso tem se tornado um grande obstáculo na vida das pessoas, só que uma das coisas que a gente tem que entender sobre o obstáculo é o seguinte: o obstáculo, ele faz parte do processo. Ele faz parte do caminho. O obstáculo, ele não é uma trava na sua vida. O obstáculo é o caminho. Entende que eu preciso superar, mas ele é o caminho. Ele não está no caminho. Ninguém tem um caminho tão fácil assim, a ponto de falar assim: caramba, olha, foi lindo, foi incrível, foi lisinho assim, ó. Nenhuma onda que eu peguei, vai um surfista, nenhuma onda que eu peguei, eu me embolei e comi areia. Todo mundo, só que o obstáculo é o caminho, compreende? Eu preciso dele. E no momento em que eu trago o obstáculo dessa forma para minha vida, ele passa a ser parte do meu caminho e não um problema no meu caminho. E quando que o obstáculo faz parte do caminho? O tempo todo, quando você olha para ele de maneira a pensar o que eu posso fazer para superar você e para que você faça parte dessa experiência, como eu uso isso a meu favor, né? E aí, as pessoas, a maioria das pessoas, tem muito medo. Fala que tem medo de não conseguir viver da fotografia, então tem muita gente que não entra de cabeça, porque isso aí, ó, alcança aquela caixinha pra mim. Ó, isso aqui é a estrada. Isso aqui é o medo que você tem. Ele é um obstáculo no seu caminho. O que você pode fazer? Você pode só desviar dele. Mas você concorda comigo que quando você só desvia, o problema continua lá? O obstáculo continua lá? Você tem que enfrentar ele e falar, cara, é o seguinte, vamos comigo então, vamos junto. Eu vou aprender alguma coisa com você. Vai levando, vai demorar, porque você vai ter que empurrar, né? Empurrando assim, falando, não, vamos indo para frente. Se você só desviar, em algum momento você vai olhar para trás e ver que tem alguma coisa que ficou, que você não superou, que você não seguiu. A gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar para todos os obstáculos dessa forma. Segundo ponto, o que temos aqui? Medo de investir também. As pessoas têm medo de investir. Outro dia eu falei com uma pessoa no 801 que ele falou assim: como que eu faço para investir? Eu tenho medo de investir e não ter retorno. E eu já falei, todo investimento é um risco. Só que boa parte desse risco, ele depende de você. A maior parte do risco depende de você. Se você já sabe, já ouviu falar que isso funciona, mas você está com medo por quê? Porque no fundo você não sabe se você está disposto a passar por esse movimento. Usando aqui o exemplo do treinamento newborn, né? Que muita gente quer entrar que sabe que é transformador. Mas é transformador para todo mundo? Eu digo que todo mundo que entra no treinamento newborn transforma? Não. Transforma quem? Quem está disposto a passar pelo movimento. O que é passar pelo movimento? No mínimo, assistir às aulas. No mínimo. No mínimo. Porque tem gente que compra e não assiste. Existem essas pessoas. Tem gente que passa um ano inteiro, assistiu 20% do curso. E fala, é tão bom, mas pra mim não funciona. Claro, você nem terminou de assistir a aula. Tem gente que não termina mesmo, tem gente que para e tá tudo bem, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Mas a questão é,
Entende que tem um risco? Se você investe e nem assiste, você perdeu esse dinheiro. Você jogou dinheiro fora. Assim como, eu comprei uma câmera nova, mas eu não sei usar e deixo lá ela parada. Você deixou sua grana lá, tá paradinho, seu dinheiro empilhadinho ali em forma de câmera. Você não tem o conhecimento para usar. Então, como é que eu supero esses medos, né? O medo de viver da fotografia. Eu quero viver de fotografia, eu tenho esse sonho, e ao mesmo tempo eu tenho medo do meu próprio sonho. Olha será que vai profundo. dar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou? Tô com medo de investir? Será que eu não vou perder dinheiro? Ou tô com medo de largar meu emprego? Será que eu não vou me arrepender? Gente, toda mudança requer um esforço muito grande, né? Se você tem um propósito, se você tem um sonho, ir atrás dele requer trabalho, requer esforço. Aquela frase que as pessoas falam, ame o que você faz. Não, trabalhe com o que você ama e nunca terá que trabalhar um dia na vida. Isso é mentira, não existe. Por mais que você ame, você vai ter que trabalhar. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa que não gosta, faz parte da trajetória, porém, a maior parte dos seus dias você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, que você ama. Diferente de estar lá num trabalho que você faz só por dinheiro, assalariado, ou seja, como for, você está infeliz querendo vir para fotografia, mas está lá, será que eu continuo aqui? Será que eu largo? E você odeia o que você faz. E a maior parte do seu dia, da sua semana, você faz o quê? Você trabalha. Você está fazendo um negócio que você odeia, que você não gosta. Começa a pensar o quanto vai pesar isso para você ao longo tempo, ao longo prazo. E aí você vai estar lá velhinha e frustrada pensando, poxa, bem que poderia ter investido, bem que eu poderia ter mudado, bem que eu poderia ter arriscado no meu sonho, ido atrás dele. Então, só que um dia vai ser tarde demais para olhar para isso. Não deixe isso para depois, não deixe o seu sonho de lado por falta de coragem, por medo, por comodismo. Ai, tá ruim, mas eu tô acostumada nessa situação que tá ruim. Olha, a Sabrina disse, essa semana eu vi de uma amiga que tem sorte na vida. Sabe, Sá, eu ouvi dizer que sorte acompanha quem trabalha muito. Quanto mais a gente trabalha, estuda e se esforça, mais sorte a gente tem. Que engraçado, né? É engraçado, isso é muito curioso. Muita sorte. Eu digo que sorte é a palavra que o preguiçoso usa para dizer que alguma coisa não deu certo para ele, né? Para ser vítima. Eu não tenho sorte na vida, nunca deu certo. Para de ser vítima. Nossa, olha a Sabrina, que sortuda ela! Olha, tá fazendo umas fotos maravilhosas. Daí não sabe que a Sabrina perrengueou, né, Sabrina? A gente é que sabe aqui quantas coisas, quanta luta, quanto esforço. Quantas vezes pensou em desistir, chorou porque era o sonho e, cara, que medo disso, mas ao mesmo tempo eu tenho que abraçar, cara. Esse aqui é o meu sonho de viver da fotografia. Ó. A Dani é meu sonho de viver da fotografia. Tá materializado numa pessoa. Eu quero viver da fotografia, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu posso chegar perto dela, porque eu tenho medo dela. Cara, sabe o que você faz com um obstáculo na sua vida? Abraça. Vamos aí, tamo junto. E o obstáculo não gosta de ser abraçado. Como vocês podem ver, o obstáculo não gosta de ser abraçado. Ele fica, como dizia minha avó, rijo. Mas é assim, abraça o obstáculo e vai, cara, vai. E aí, como é que eu supero isso? Primeiro eu tenho que partir do princípio que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Haja com o seu coração para enfrentar a vida como ela é. Você não é vítima das circunstâncias. Hoje eu ouvi uma pessoa falando sobre o movimento que o mundo tá tendo, passando. né? Tá passando, tá acontecendo muita coisa e a gente tá vivendo isso. Ontem, antes de eu falar sobre isso, ontem eu tava discutindo com a Dani quantas coisas. Eu fiquei pensando assim, tava martelando na minha cabeça, falei, caramba, né? Quanta coisa a gente tá passando, que coisa que nunca imaginou nessa pandemia, quem que imaginou viver? Isso estava lá nas coisas da história, né? Quando a gente viu algumas coisas, o mais próximo disso que a gente viu, tipo peste negra, e teve mais uma outra coisa que eu esqueci o que era lá. Mas isso parecia tão longe, tão irreal, não palpável, né? Tava lá atrás na história. Quando que a humanidade
imaginou que fosse passar por um processo a nossa geração e dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos. Quando que a gente imaginou que em 2020, 2021 a gente ia estar aprendendo a lavar a mão, a higienizar as coisas? E aprendendo ainda sem aprender a respeitar o espaço do outro. Em várias ocasiões, a gente está tendo que aprender a olhar para coisas que a gente não olhava, olhar para relacionamentos, olhar para familiares, olhar para os filhos, olhar para os professores, né? Entender que hoje as mães que estão tendo que lidar com tarefa de casa, com criança que não quer fazer a tarefa e tem que fazer a tarefa, o professor passa por isso todos os dias, é o professor que fazia isso na escola, agora a mãe está tendo que enxergar. A escola que educava o filho, porque muitas vezes a criança tinha um ensino integral, aí a mãe despacha a criança para a escola de manhã, chega à noite, tomou banho, está quase indo dormir. Então a responsabilidade da educação do filho está com os pais agora. E os pais têm que lidar com isso, lidar com o seu trabalho. Os casais estão convivendo mais tempo junto, eles têm que se aguentar, se suportar, se respeitar e conviver, coisa que as pessoas não faziam. A rotina do trabalho, da correria, não permitia isso. Por outro lado, tem outros movimentos, né? Tem pessoas que realmente estão perdendo familiares, entes queridos. E aí, eu, ouvindo essa pessoa agora vindo para cá, né? Vindo pro que eu ouvi hoje, essa pessoa falando assim, e talvez vocês até, as pessoas que estavam ouvindo ele falou, talvez vocês questionem, mas é fácil para você falar isso, você não perdeu ninguém. E realmente, eu também, né, eu não perdi ninguém tão próximo. Mas, por outro lado, a gente tem que ver que algo está acontecendo para que a gente aprenda. O que a gente não olhou? O que a gente não estava aprendendo antes? Mas, de qualquer modo, é olhar, essa é a vida que eu tenho hoje. O que eu posso fazer com a vida que eu tenho hoje? Olhar para o futuro, sim, a curto, médio, longo prazo, mas hoje é o primeiro passo. O que eu posso fazer hoje para mudar a minha realidade amanhã? Temos alunos do treinamento newborn que não tinham a menor perspectiva do ano de 2020, quando começou a pandemia. Que o marido perdeu o emprego, que a pessoa trabalhava com eventos e casamentos e todos foram cancelados e a pessoa falou, e aí, agora, o que eu faço da minha vida? E aí, sem a menor perspectiva, falou, vou tentar, tô ferrado mesmo, ferrado e meio, vamos aí. E mudou, transformou. Falou, nunca imaginei que eu pudesse ter um ano próspero na situação que a gente está vivendo. Então, é entender que a gente está passando por isso, enfrentar. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar. Estou dizendo que você tem que enfrentar a vida como ela é. Como teria sido? Não teria sido. Hoje ela é assim. O que você pode fazer para amanhã você não olhar para ontem pensando como teria sido se eu tivesse feito? Entende? Fiquei brava. Vocês viram, né? Fiquei mesmo. E esse período, principalmente, está fazendo com que a gente olhe para dentro de nós mesmos. E a gente consiga enfrentar os nossos próprios medos, os nossos próprios demônios, a nossa própria sombra. Nossa, demônio é tão feio de falar. É porque tem dias que a gente parece que tá, né? Esse demônio no corpo. Demônio é feio de falar. É feio, mas a gente tem o capiroto. Assim como a gente tem a luz, a gente tem a sombra dentro da gente. E nós temos o poder de mudar a nossa história, nós temos o poder de fazer com que a nossa vida evolua, com que melhore, com que vale a pena, com que a gente vá atrás dos nossos sonhos, ou a gente pode ficar lá agarrado às nossas próprias sombras e ficar lá como vítima chorando, falando, ai gente, nossa, mas essa pandemia foi tão difícil para minha vida, ai, que se isso não tivesse tido, gente, se não tivesse tido, você ia estar chorando do mesmo jeito, falando, ai, as coisas não dão certo para mim, porque tem muito concorrente. Você ia arrumar uma outra desculpa. Então a gente tem que parar de ser vítima e enxergar as dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente tem, as possibilidades que a gente tem e ir para frente. Você só descobre o que é bom para você quando experimenta. Falei esses dias no 801 com uma aluna do treinamento que falou assim, fiz 5 cursos presenciais. Cada um teve lá a sua parcela de contribuição na minha vida, mas eu fiquei frustrada com todos eles. Quando veio um online, eu fiquei pensando,
Se no presencial eu não aprendi, quem dirá no online. Mas ela entrou. Até perguntei, por que você fez isso se você não acreditava? Ela falou, porque tem coisa que não dá para não acreditar, né? Tem tanta gente falando e tal. Eu falei, vamos ver. Mudou a vida dela. Ela não acreditava. Mas ela só descobriu que isso podia mudar a vida dela quando ela experimentou. Quando ela se dispôs. Quando ela esteve presente para aquilo e encarou. Eu tenho um obstáculo. Eu posso desviar. Enquanto eu desvio, às vezes o obstáculo ele é como se fosse uma crença. Ah, será que o curso online funciona? Eu vou desviar dele, é uma crença, eu não acredito nele. Eu vou para o presencial, eu vou para outro presencial, vou para outro e não consigo nada. Eu já falei para vocês aqui, eu não estou matando o curso presencial. Eu voltarei a dar assim que for possível, mas vai ter uma seleção de pessoas, tem um nível em que eu acredito que a pessoa precisa estar naquele nível em diante para ter um aproveitamento do curso, para que essa experiência faça sentido para ela. Para que ela não jogue dinheiro fora e depois se arrependa e falar, não consegui aproveitar o presencial. Inclusive, a galera que está me pedindo mentoria, eu falei ontem, uma mentoria comigo custa R$ 8.900. 8 horas de mentoria comigo, 1 a 1. É um valor caro e eu não quero que você perca. Então, quem vem pedir mentoria, para mim, eu falo, faça o treinamento newborn primeiro. Que custa nem um quinto desse valor. E você, depois que concluir o treinamento newborn, você me diz se você sente a necessidade ou não. Porque provavelmente você nem precise. Aí quando você estiver numa evolução, vai ter algum momento que talvez você queira, mas aí é uma escolha e não uma necessidade. Para mim era muito mais cômodo falar, venha, faça, me pague R$ 9.000 e faça. Mas não é isso que eu quero de você. Eu não quero seu dinheiro, eu quero sua evolução. Eu quero que você contribua para o mesmo mercado em que eu atuo. Eu quero que você me ajude a fazer o mercado crescer. Eu quero que você seja feliz fazendo o que você faz. Eu quero que você seja reconhecido. Eu quero que você se sinta bem-sucedido, feliz, tendo retorno com aquilo que você ama fazer. É isso que eu desejo para você. Nada menos do que isso. E aí, algumas pessoas também veem, que a Dani até já comentou aqui, e fala assim, tenho tanto medo que hoje a fotografia, eu não vivo dela. Eu faço final de semana e tal, ganho um dinheirinho, um troquinho extra ali que entra. Mas eu não morro de medo de deixar meu trabalho. Eu sou concursada, ou eu tenho estabilidade financeira, e com a fotografia eu não sei se vai fazer, se vai dar certo. E você só vai saber quando sair mesmo do que você está fazendo e for. Pode dar tudo errado? Pode. Não tem como prever, não tem uma bola de cristal para falar larga tudo e vem, porque não dá para ser assim. Mas houve um momento da minha vida em que eu, na época do coaching, eu tinha que fazer, era como se fosse trabalho como se fosse um estágio, assim, eu precisava ter horas oferecendo esse trabalho. E aí, eu comecei a fazer com uma pessoa que já tinha feito um curso presencial meu, comecei a falar com ela, a gente começou a fazer sessões, e eu adaptei isso para a fotografia. E era muito massa. Eu só não dei continuidade porque eu não tinha tempo para isso, mas era muito massa. E aí, numa das sessões, ela falou assim: eu trabalho com a fotografia só no final de semana. Eu não posso atender mais gente porque não dá, porque eu trabalho e tal. E eu falei: tá, mas e por que você não larga o seu trabalho? Eu sou funcionária pública. O meu salário sustenta. O meu salário é maior do que o salário do meu marido. Então, a gente depende muito do meu salário. A gente tem 2 filhos. Eu falei, então tá, só que você só vai saber se isso vai funcionar quando você tiver coragem de enfrentar isso. Se é isso que você quer, depois de algumas conversas e sessões e tal. Passado uns 30 dias dessa conversa, nossa, acho que não deu nem 30 dias. Ela me mandou um print ou foto, não vou lembrar agora, de um documento. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, é o meu aviso prévio. Ela largou o emprego, foi pra fotografia, e aí depois fez o marido largar o emprego e ajudar ela, porque deu super certo. Então, gente, é um risco que a gente assume. Quando a gente fez isso, a gente também pensou, e agora? Tem que dar certo? Eu vou usar tudo que tiver ao meu alcance para fazer dar certo, porque eu não tenho opção de dar errado, eu não posso dar errado. Eu não tenho outro lugar para correr. Eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho para quem pedir. E o pior,
eu não tinha uma pessoa como eu. Como eu me disponho aqui para vocês, não existia quando a gente começou. Porque se tivesse, com toda a certeza do mundo, o meu caminho teria sido muito mais rápido. Eu teria menos encurtado, sofrido. eu teria chegado antes em vários. Eu reconheço que isso foi importante para minha evolução, para o meu desenvolvimento. Se não fosse isso, eu não estaria aqui podendo fazer o que eu faço com você. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive essa contribuição. Então, a gente precisou dar conta. E eu sei que você dá conta também. Você dá conta. Eu sei disso. Mas e se não der certo, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você se sente se você não tentar? Qual é a dor do arrependimento? A dor do arrependimento de imaginar algo que você nem tentou é muito maior do que quando você tenta e dá errado. Eu nem fui. E foi tão legal aquela viagem que eu não quis ir, porque eu achei que eu ia me arrepender. Mas todo mundo foi tão feliz. Mas eu não fui, que pena. Mas não dá para ir de novo. Porque aquele era o momento. Eu posso ir outra vez? Posso, mas aquilo que eu me arrependi de ter feito foi naquele momento, porque aquela viagem, aquele dia, aquela semana, aquelas pessoas foram mais legais. Olha, eu tô vendo todo mundo lá no treinamento newborn, falando que deu certo. Deixa minha mão na minha cara. Falando que deu certo, falando que, nossa, olha, consegue ter resultado. E eu tava ali para entrar, eu cheguei a abrir a página de checkout. Mas eu não entrei. Quanto vai te custar o tempo que você vai esperar uma próxima turma? Porque enquanto isso as pessoas estão evoluindo, estão fazendo alguma coisa. Não estou falando só disso, né? Eu estou trazendo aqui o treinamento porque tem muita gente já na lista de espera, na lista VIP, tem muita gente perguntando como vai funcionar, tem muita gente mandando mensagem em inbox para mim. Então, essas fases, né, quando a gente está próximo de abrir uma turma, isso acontece mesmo. E porque eu estou avisando vocês sobre o curso. Então, eu falo sobre isso porque tem muita gente que está ali com o pezinho ali, ó, na linha de chegada. Sabe, Rubinho? Quando ele estava lá, quase chegando com a Ferrari, assim, ele freou. E o que aconteceu? Schumacher passou e venceu a prova, a corrida. E aí o Rubinho é conhecido e reconhecido como o cara que fica sempre em segundo. Mas ele era bom demais. Como será que teria sido a vida dele se tantas vezes ele não tivesse deixado o adversário, que na verdade era parte da equipe, passar na frente dele? Será que ele se arrepende? Ele estava ali, ó. Ele era o único na linha de chegada. E ele freou. Eu lembro dessa corrida. Eu adorava assistir Fórmula 1. Perdeu a graça pra mim depois que ele começou a fazer isso. Pra ser bem honesta. Mas enfim, cara, às vezes você tá ali, entende? Você tá ali, na cara do gol. Chuta pra fora. Tá sem goleiro, tá sem nada, eu não sei o que dá na cabeça e chuta pra fora. Só que você tá na cara do gol. Você tá na linha de chegada, naquela corrida que significa muito para você, e quando você chegou ali, você freia, e o que vai acontecer? O mundo não vai parar só porque você ficou com medo e freou. As outras pessoas vão te passar e vão cruzar essa linha. Cara, coitada da Dani que ficou para trás ali, né, que freou. Por que será que ela fez isso? Não entendo, mas eu que não vou fazer. E às vezes acontece até o efeito manada ainda, né? Meu Deus, a Dani freou. Pera, vou frear também. Se ela freou, tem alguma coisa errada. E aí as outras pessoas acontecem, às vezes 2, 3, 4 vão frear, às vezes vai ter um atrás que vai bater, que tá tão ali atrás, ó, aqui, pá. Mas a maioria vai passar. Opa, um obstáculo. Então, gente, é preciso que a gente enfrente. É preciso que a gente olhe, é preciso que a gente enxergue. Como é que você se sente fazendo parte disso? Como seria para você fazer parte da família? Já começa a imaginar, porque o universo ele começa a vibrar nessa frequência. E aí você vai achar o caminho para chegar. Isso é uma coisa que a gente fala em física quântica, que um dos cursos que eu fiz nos últimos tempos foi de física quântica, né? Uma coisa bem básica, claro, que é bem complexa. Como a gente consegue, como que funciona basicamente a lei da atração. Quando você quer muito alguma coisa, você tem um desejo de conseguir alguma coisa, você visualiza, você imagina isso como se fosse real, você sente
e você se imagina fazendo, ou tendo, ou sendo. Você imagina com detalhes, com características, com atmosfera, com cheiro, com textura, seja como for, ou se é um lugar. Então, esse tipo de coisa, de pensamento, e assim, pensando que vai dar certo, que vai funcionar. Porque tudo que a gente quer já existe no universo. Por exemplo, eu quero viver da fotografia newborn. Tenho lá os acessórios, ou vou adquirir. Esses acessórios já existem, a câmera já existe, tudo isso já existe. Os clientes já existem. Eles só não te encontraram, eles só não te conhecem. Então, tudo no universo que você quer já existe. Você só precisa ser encontrado ou encontrar essas coisas. E como é que essas coisas acontecem, que a gente chama de colapso da função de onda, que é o que as pessoas falam que é o milagre, que é a lei da atração, que é o universo conspira, seja o que for. Esse é o colapso da função de onda, é quando as coisas se encaixam e funcionam. Então, quando a gente tem esse pensamento que a gente quer, que a gente vai conseguir, consegue manter isso com acreditando de verdade mesmo que isso vai acontecer, elas acontecem. Inclusive, daqui a pouco, quando a gente chegar ali, que eu vou falar sobre essas 5 dicas que a gente vai trazer para vocês, uma delas entra numa parada muito louca, que é do colapso da função de onda. E eu vou contar uma história bem legal para vocês sobre isso. Mas aí, existe um jeito errado, será? Eu tenho esse desafio, esse obstáculo, eu preciso superar. Qual seria o jeito errado de superar esse obstáculo? Olhando para a grama do vizinho e se comparando. Sabe aquela coisa de a grama é mais verde? Outro dia, eu me peguei fazendo uma coisa muito feia. Feia que eu digo é porque eu me peguei num estado de pensamento no qual eu sou relativamente contra, que é de olhar para a grama do vizinho. Como é que foi isso? Estava eu adoro entrar no Instagram, de vez em quando eu perco um tempinho consciente ali, que é no momento que eu gosto de ir para pesquisa e vejo o que aparece para mim, que é relacionado às coisas que eu gosto de ver. E é quase sempre fotografia, de vez em quando eu gosto de ver vídeos de criança, rindo, coisas engraçadinhas assim. Mas é muito fotografia. E assim eu encontro fotógrafos novos para seguir, para olhar o trabalho, admiro várias pessoas que eu nem conheço. E aí eu tava lá, aí encontrei o trabalho de alguém que, sei lá, da China, de algum lugar assim. Eu tava admirando. Assim, nossa, que lindo esse trabalho. Eu tava ali olhando, olhando, olhando. Quando eu gosto muito da foto que aparece para mim, eu clico, vejo quem é a pessoa, vou pro feed dela, eu sou dessas. E quando eu vejo, acabou o feed, às vezes, eu vi tudo. E aí eu tava ali, olhando, e falei, nossa, que lindas essas fotos dessa pessoa, bem clarinhas. Eu gosto de foto clarinha. E eu entrei nessa vibe, assim, nossa, eu gosto tanto de foto clarinha. Eu gosto, tipo, meio que parece luz natural. Eu gosto desse estilo de fotografia. Gosto bastante. Mas atualmente eu tô fotografando com um pouco mais de sombra. Mas eu gosto de foto clarinha. Será que eu devo mudar pra foto clarinha? Eu tava assim, eu nem te contei. E eu tava assim, será que eu devo mudar pra foto clarinha de novo? Porque dá pra eu fazer isso com a luz que eu tenho, normal. Eu é que escolhi trabalhar com um pouquinho mais de sombra. E por que eu escolhi trabalhar com um pouquinho mais de sombra? Porque antes de eu trabalhar com um pouquinho mais de sombra, eu tava trabalhando com foto clarinha. E eu cansei das fotos clarinhas. E aí eu me questionei, falei, epa, volta para a realidade. Daqui a pouco eu estava em outro lugar vendo outras fotos e eram com o estilo que eu curto, que eu faço hoje, luz e sombra. Aí eu falei, mas eu gosto de luz e sombra. Eu pensei assim, cara, às vezes a gente tem que parar, não é isso que você precisa olhar. Você precisa olhar, que lindas essas fotos, bem clarinhas, diferente da minha. Gosto, fim. Mas a minha continua sendo bom, porque se eu mudo para o clarinho, daqui a pouco eu vou olhar a luz e sombra, que eu gosto, eu vou olhar para elas e falar assim, mas eu gosto tanto, acho que eu quero fazer isso. Aí eu deixo de ter padrão por causa disso. Então, entende? Olhar para a grama do vizinho é entender que o verde dele não é mais bonito que o seu, é só diferente. Quer ver uma coisa? Nenhum desses verdes é feio, mas nenhum é igual ao outro. Esse aqui tem uma textura incrível e uma cor maravilhosa. Esse também. Olha, é bem diferente, mas é verde. Esse é liso. Tem horas que eu gosto do liso, gente do céu, eu amo tanto liso. Tem horas que eu gosto do verde um pouco mais vibrante.
Tem horas que eu gosto do mesclado. Tem horas que eu gosto de uma textura mais suave. Tem horas que eu gosto do escuro. Tem horas que eu gosto do flocado. Mas todos são verdes. Um é tão bonito quanto o outro. A questão é, são diferentes. E eles não têm que ser iguais. A gente precisa de coisas diferentes. Já pensou se todas as árvores tivessem o mesmo tom de verde? Já pensou se no outono as árvores não fossem vermelhinhas? A grama do vizinho, ela não é melhor do que a sua, ou mais bonita, ela só é diferente da sua. Às vezes você precisa só olhar para a sua com tanto amor e carinho, a ponto de ir lá e ficar catando aqueles matinhos, sabe? Aquelas coisinhas que não faz, tem sujeira às vezes. Às vezes o teu vizinho só tá mais feliz ali, porque ele tá fazendo com amor aquilo, então a planta ela sente. Não tem nada a ver com a coisa, mas tem também. A planta ela sente o amor que você entrega ali, a dedicação. Fora que se você não varrer a tua grama, vai cair sujeira, vai voar folha, daqui a pouco fica feio do vizinho, tá mais bonita. E outra, você também precisa de conhecimento para cuidar das plantinhas, da grama, senão... Eu falo isso por experiência própria. Eu tô trocando as plantas de casa, que eram plantas artificiais, por plantas naturais. Não sei direito ainda. Outro dia tava matando afogada a planta, de tanta água lá que eu coloquei quando eu vi o vasinho, tava boiando. Eu falei, gente, tô matando a planta. Eu olhei assim, pensei, nossa, ela parece estar com uma cara tão tristinha, meio murcha. Olhei lá, falei, meu Deus, tô matando a planta. Fui lá tirar água. Aí eu contratei um aplicativo, assim, comprei um app que me diz assim, essa aqui é planta tal, você tem que cuidar de tal forma. Eu tô estudando um pouquinho para aprender a cuidar das plantinhas, porque cada uma precisa regar uma vez por semana, outra duas, outra três. Uma não gosta de sombra, outra gosta mais de luz, outra eu posso deixar mais no escurinho, outra eu posso deixar no vaso assim, outra assada, outra tem que cuidar porque o cachorro pode comer e é tóxico. E inclusive eu deixei ela hoje no chão, eu tenho que ver se não comer as folhas. E se é assim para planta, quem dirá para você no seu trabalho, na fotografia. E outra, sabe aquela pessoa que fala assim, aquela pessoa tem uma mão ruim, vai plantar, morre todas as plantas, não pega nenhuma. E outra pessoa pega lá um galinho lá, roubou na rua lá, um galinho, catou, minha mãe fazia isso. Colocava lá pronto, nossa, que negócio cresce, ficou bonito. A minha mãe também lá no muro da casa dela, cheio de coisinha. Aquela pessoa tem mão ruim, aquela pessoa não sabe plantar, e a outra sabe. Uma ama a planta e aprendeu, se dedicou, a outra não gosta e enfiou lá o galinho de qualquer jeito e ela murcha e morre. É a mesma coisa no nosso trabalho, a mesma coisa na fotografia. Se você faz aquele negócio, vou fazer, entrar na fotografia newborn que dá dinheiro, e você não gosta do que tá fazendo, olha que perfeita a colocação da Thaís aqui, ó. A grama do vizinho fica mais verde porque às vezes a gente está dedicando o nosso tempo demais olhando a grama dele, não a nossa. E a nossa tá morrendo, tá ficando amarela. Né? Vai lá todo dia, olha a foto do coleguinha e não olha para a sua. O que você pode melhorar na sua? Não é o que. E aqui entra exatamente, o jeito certo da gente superar esse obstáculo é o quê? Interesse para descobrir o que é necessário para mim e não para o outro. Não interessa se o vizinho coloca adubo na grama dele, que terra que ele usa, não importa o que tem na grama dele. É o que tem na sua, é o que você vai fazer na sua que você tem que olhar. É para a sua que você tem que olhar. O que a pessoa usa para fazer a foto, dane-se. É na sua que você tem que olhar. O que você pode fazer com o que você tem? Como que você pode melhorar o que você possui? Como que você pode melhorar quem você é como profissional para poder viver da fotografia? É através do conhecimento. O que você pode fazer agora? Qual é o próximo passo? O equipamento não vai fazer diferença se estiver na mão errada. Entende? Se eu der uma tesoura de cabeleireiro na sua mão, se eu te der 4 tesouras, porque tem várias diferentes, e falar para você cortar um cabelo, e ver alguém falar, corta meu cabelo, tenho todos os equipamentos aqui. E tá ali a foto. E eu quero que você pinte também, faça uma química, inclusive. Só que você não sabe. Você só sabe que a tesoura corta e que a tintura pinta. Você não sabe quanto tempo você vai ter que deixar
como que você prepara aquela química, quanto tempo tem que ficar no cabelo para reação, e isso depende do cabelo, da porosidade do cabelo, da cor do cabelo, de como ele é, e às vezes é necessário fazer um teste antes para ver se o cabelo vai suportar aquela química. Pergunta como é que eu sei disso, né? Eu já estudei sobre isso também, gente, já até trabalhei um pouquinho com isso na minha vida. Mas você precisa entender todos os processos. Não adianta eu saber que uma câmera fotografa. Não resolve minha vida. Eu não sei de nenhuma outra coisa. Eu não sei nem o que ela faz direito, porque não li nenhum manual ainda, né? Não conheço todos os recursos. E, aliás, você nem vai precisar saber de todos os recursos. Se você quiser saber, tá lá no manual, mas você não vai precisar de todos eles. Mas, voltando aqui, vamos lá. Eu tenho que te trazer aqui quais são essas 5 dicas para você viver da fotografia. A primeira, e eu gostaria que vocês anotassem. E quem estiver anotando, depois faz um stories, manda para mim, me marca lá, @belferreirafoto. Eu gosto de saber. Tenha metas e objetivos claros. O que seria metas e objetivos claros? Eu quero viver da fotografia, é minha meta. Ele não é tão claro, é muito subjetivo. Você quer viver como? De que jeito, né? O que você quer que ela te proporcione? Então, tem que ter os passos ali. Tem que ser claro, eu quero poder largar o emprego que eu tenho, ou se você não tem emprego nenhum, só tá na fotografia, eu quero poder viver da fotografia ganhando até 5 mil reais por mês com ensaios, e vai colocando metas claras para que você consiga. Serve para qualquer coisa. Por exemplo, assim, a pessoa, eu quero tanto um namorado. Aí você quer e pede pro universo. Eu quero muito um namorado. Meu Deus, eu não quero mais ficar sozinha. Aí, beleza, apareceu um louco lá e você fala, meu Deus, eu preciso me livrar desse namorado. Deus me livre, apareceu uma pessoa horrorosa. Gente, você só queria um namorado. Você imaginou, eu quero um namorado, mas eu quero que seja uma pessoa animada, gentil, um cara trabalhador, uma pessoa honesta, que não seja super ciumento, que me sufoque, que seja um relacionamento abusivo, sabe? Você meio que imagina, né? Não imagina só fisicamente, mas imagina características da personalidade. Aí entra uma coisa que eu queria contar para vocês. Eu vou trazer um exemplo pessoal, mas que só foi possível por conta do trabalho. Ano passado, o ano retrasado, na verdade, tem um tempo que a gente estava querendo trocar de carro, que a gente estava com o mesmo carro já fazia acho que 5 anos. Nada de errado com ele estava funcionando bem, mas a gente entendeu que era hora de mudar de carro. Mas não dava para dar esse passo, né? Assim, não é simplesmente, quero trocar de carro. A gente tinha que pensar em tudo que estava prestes a vir. A gente tinha acabado de investir numa coisa para conhecimento, que era um valor muito alto, mas ainda assim estava lá. E aí eu falei assim, o objetivo, eu quero trocar de carro. É subjetivo. Que carro você quer? Quando você quer. Novo ou como usado? Você quer. Aí eu falei, eu quero trocar de carro. Pesquisei, eu já sabia o carro que eu queria. E aí eu falei, eu quero trocar de carro até a metade do ano. Essa é a minha meta, eu quero trocar de carro até a metade do ano. Aí sabe o que eu fiz, gente, ainda? Que a Dani me achou bem brega, mas eu fiz. Eu imprimi uma foto do carro. Um dia eu fui mandar imprimir fotos de clientes, mandei imprimir a foto do carro. Grudou na geladeira. A foto do carro, coloquei um imã na geladeira. A minha tia ia trabalhar. O que é isso aqui, Maria? Falei, a foto do meu carro, tia. Que bonito, né? Esse aqui que você quer. Eu falei, é esse aí que eu quero. Até metade do ano. É esse aí. E aí, todos os dias eu olhava para aquele carro, eu olhava ele, eu imaginava ele na garagem, eu imaginava andando nele. E eu já tinha alugado o mesmo modelo de carro em algumas viagens. Dentro de todas as pesquisas que a gente tinha feito, ele era o carro ideal, assim. E a gente já conhecia, tanto que quando foi para comprar, nem test drive a gente fez. A gente tinha pego estrada, tudo com carro igual. E aí, aquele era o carro que eu queria. Eu podia sentir o cheiro de couro do banco dele. Você tem noção da frequência, do quanto isso vai colapsando no universo? Você quer ter um estúdio novo. Começa a sentir o cheiro. Começa a imaginar o seu cliente. Como que você quer que seja o seu trabalho, as suas fotos? Você consegue sentir isso, você consegue imaginar elas, você consegue ver o nível que você quer estar daqui 1 ano, 2, como que você quer que o seu trabalho seja,
como que os clientes vejam vocês. Todas essas coisas é possível imaginar, é possível criar tudo isso. Eu criei até uma musiquinha pro carro. Eu cantava todo dia. Eu olhava pra Dani e cantava. Eu criei uma música, não, eu fiz uma paródia, né, de uma música. E aí eu cantava pra ela, ela dava risada porque ela falava, não é o momento, não é o momento. E desde o começo do ano, até que em julho, eu falei, cara, chegou julho. Minha meta, deadline aqui, ó. Preciso comprar esse carro. Mas, né, 50% aqui, dizia não. Eu falei assim, vou começar a especular. Comecei a entrar em contato no site, concessionária, pesquisar que concessionários vendiam esse carro e tal, e comecei a entrar em contato com vendedores, comecei a pesquisar sobre qual é o valor à vista, como funciona, e se eu comprar no CNPJ, que desconto eu tenho, e se eu financiar, como é que funciona, e isso e aquilo, e papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, negociei, foi pra lá e foi pra cá, consegui desconto pra comprar no CNPJ, e aí fui num, fui no outro, e aí eu cheguei, fui na concessionária, gente, pra conversar com o vendedor e entrar no carro, assim, ó. Eu entrei no carro, liguei pra Dani e falei, uau, esse é o carro, ó. Olha Fez que um da hora. FaceTime, um vídeo. Falei com ela, e aí tava lá um carro, nada a ver, assim, era azul. Meu carro era branco, até a cor do carro eu já sabia qual eu queria. Tava a cor do carro impressa na minha geladeira. E aí, liguei pra Dani, mostrei ali pra ela, conversei, falei das condições. Ela falou, nessas condições tá bem atrativo, bem interessante mesmo, é até difícil dizer não. Aí mandei seguir pra ver o que dava. E aí deu. Em julho, a gente trocou de carro. O carro chegou no início de agosto, mas em julho a gente deu esse passo. Foi sorte? Não. Meu Deus, tá rica, ficou milionária. Não, tava há 1 ano querendo isso. E por 6 meses eu fiquei colapsando isso. De todas as formas que vocês podem. Eu entrava no site, pergunto pra Dani. Eu entrava no site desse carro e ficava lendo tudo que ele tinha, assim, eu olhava cada detalhe, cada coisa, tanto que, assim, tem várias coisas que o carro faz que a Dani nem sabe, eu que sei. Li manual, essas coisas assim. É mais fácil eu pergunto pra Bel. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Não tô contando isso só pra dizer que eu troquei de carro. Teve até esses dias, eu fiz um stories no carro, e alguém falou, nossa, trocou de carro. Eu falei, faz tempo já, filha? Porque desde o ano passado, já vai fazer 1 ano, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, ter metas claras e imaginar. Se você for capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Segundo passo, primeiro a gente já falou, tenha foco para executar todas as ações. Vou voltar aqui na experiência do carro. Então eu tinha metas e objetivos claros com o carro, inclusive eu sabia qual era o carro, eu sabia tudo sobre ele. Qual foi o meu foco para executar essa ação? O que eu posso fazer? Eu tinha que convencer a Dani. Como é que eu convenci a Dani? Eu não convenci a Dani falando, por favor, vamos trocar de carro, por favor. É porque eu sou a pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Vamos, por favor. Não é assim. Eu busquei cada passo, eu fiquei focada eu até negociei com os vendedores. Eu trouxe para ela uma proposta que chegou naquela hora, quando eu trouxe a proposta, não dava para ela recusar. Vocês compreendem isso? A Bel teve que me convencer. Mas eu não tive que convencer ela assim, por favor, marido, por favor, empresta o dinheiro. Cara, para com isso. Assim você não vai convencer ninguém. Você tem que focar para você tem que provar para a pessoa que vale a pena. Executar as ações. Exatamente. Como é que você faz isso? Se vocês quiserem, vai lá na página do treinamento Newborn, até para quem quer trazendo isso para o treinamento. Pega os depoimentos dos alunos, fala aqui, ó, assiste isso aqui. Assiste escolhe um para mandar. Pessoa que triplicou o faturamento, pessoa que começou a receber mais pedido de orçamento, a pessoa que não sabia vender e começou a vender, a pessoa que se valorizou, a pessoa que virou destaque na região, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, atende 6 cidades em volta. O que ela tem de diferente de você? Por que ela deu certo e você não vai dar? Numa cidade com 2 milhões de habitantes, com 5 milhões de habitantes, com 12 milhões de habitantes, ou com 5 mil habitantes. Depende de você. Terceiro, tenha paciência, compreendam que existem metas de curto, médio e longo prazo. Mais um exemplo do carro. Passei 1 ano antes querendo trocar.
No ano de 2020, que eu falei, não, agora vai, ele virou meta na minha vida. Mas ele é uma meta de, até que para mim, 6 meses é curto prazo. Médio, talvez. Depende do ponto de vista, porque tempo é relativo. Para mim, curto prazo é amanhã. Eu vou comprar amanhã esse carro. Não, não é assim. Eu tinha que ter um planejamento. Eu não tinha o dinheiro. Vou comprar. Que eu posso. O carro não era algo que ia me trazer um retorno financeiro, né? Então é muito diferente nessa questão. Não é um investimento, é uma coisa que você É um gasto. perde dinheiro. Mas o que eu comprei? No que eu investi nesse carro? Conforto. Eu queria conforto, eu queria andar num carro que me desse conforto, que eu pudesse olhar a chuva através. Isso foi uma coisa que veio depois, a questão do teto solar, foi uma indicação de alguém que eu pensei assim, Curitiba só chove, cara, não é teto solar, é teto chuvar. Mas é tão lindo ver a chuva dentro do carro, vocês não têm ideia. Quem tem teto solar tem até. Mas é bonito, é gostoso. E conforto para pegar a estrada. Tudo bem que a gente não pegou muito, mas minha mãe não mora aqui. Então eu levo quase 2 horas para chegar de carro. Eu ia muito mais confortável para casa dela. Então é um investimento nesse sentido. Mas voltando aqui, né? Paciência. Você quer ter um estúdio, por exemplo? Não é de um dia para o outro. Às vezes pode levar 1 ano. Você tem que saber executar as ações dentro desse 1 ano. E mesmo assim, em algum momento, alguma coisa pode não sair do jeito que você imaginava. E aí você vai ter que aprender a superar. Não é assim quando uma pessoa vai fazer uma obra, por exemplo, você está tudo planejado ali. Tem prazo, tem tudo. Por que atrasa? Por que dá errado alguma coisa? Por que a porta teve que mudar de lugar, não pode mais ser onde estava o projeto? Porque depois que foi executado, viu que tinha um cano. Porque, putz, agora mexeu na fiação, vai ter que refazer, vai ter que quebrar a parede, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Você vai ter que arcar com algumas consequências no caminho também, né? Nem tudo são flores, mas tenha paciência. Tenta compreender que tem prazos. Algumas coisas são leva mais tempo, outras coisas um pouco menos. 4, busque o conhecimento adequado. Tudo é conhecimento na vida. Eu posso assistir vídeos gratuitos no YouTube, você está aqui nessa aula, você está aprendendo, isso é conhecimento, Mas ele não é o conhecimento adequado para te fazer chegar onde você quer. Ele te traz consciência de coisas que você necessita. Ele traz uma intenção de que você consiga prosperar e que você saiba como. Então ele tem sim o seu propósito e ele serve muito bem o propósito que ele tem. Porém, não tem metodologia nesses ensinos aleatórios. Não tem um caminho. Você precisa compreender que tem um caminho. Então você precisa disso, precisa ter metodologia. Senão não vai resolver. Por que às vezes fazer tantos cursos não resolve? Porque às vezes não é o que era mais adequado para você. A pergunta aqui, por exemplo, que curso eu devo fazer, já que eu não sei usar todos os recursos da minha câmera? Nenhum. Se ler o manual, você nem precisa. Entende como não tem norte ali? Qualquer caminho vai servir para a pessoa que não sabe o que ela tem que fazer. Por isso, o propósito dessas aulas é trazer para você a consciência do que você precisa fazer e de para onde você precisa ir, senão qualquer caminho serve. Você vai chegar em lugar nenhum, tá bom para você. Você não sabe para onde você quer ir. Não tá claro para você. Porque muitas vezes quem tá começando tá perdido, não tem um norte para seguir, não sabe o próximo passo. E muitas vezes quem quer melhorar, quem quer evoluir no trabalho, não consegue enxergar onde precisa evoluir, como precisa evoluir. Uma pausa que muita gente perdeu o passo 3. Tenha paciência, o passo 3 é exatamente isso. Tenha paciência e compreenda que existem metas de curto, médio e longo prazo. Esse é o terceiro passo. Ter paciência para compreender que existem esses 3 tipos. Paciência, curto, médio e perseverança. Porque você precisa ter perseverança para continuar. E o 5º, não menos importante, só ficou por último, olha, a gente passou bastante hoje. Faça as escolhas certas. Tem momento da nossa vida que a gente entende que essa é a escolha certa e que a gente não faz porque tem medo dela. Lembra do Rubinho? Que ele tava ali, ó, toda velocidade. Ele tava ali, chegando na linha. Ele tava prestes a atravessar a linha. Veio.
muito provavelmente essa não foi a escolha certa para a carreira dele. Talvez tenha sido para a equipe, talvez tenha sido para a Ferrari, mas não para o cara. E ele sabia disso depois, tanto que depois ele saiu da Ferrari, né? Depois que ele cumpriu. Tava aqui, ó. Não era a escolha certa para ele. Quem que não quer ser campeão? Então é isso. Faça a escolha certa. Você sabe quando a escolha certa é a certa. Só que às vezes você fica lá ouvindo aquela pessoa. Às vezes você olha para a grama do vizinho, tanto para a grama que deu certo, quanto para aquela, nossa, mas ele colocou a grama e ficou tão estrupiado, ele não deu certo nisso não. Então eu também não vou fazer. Se ele não deu, ele não é você, você não é ele. Só você é você no mundo, caso você não tenha percebido ainda. Você é o único nessa terra, nesse mundo, nesse universo, nesse planeta. Você é único. E eu quero encerrar dizendo uma coisa que é o seguinte: tudo que a gente escolhe na vida, toda ação tem uma reação. E tudo que a gente escolhe fazer não significa que desde o início isso vai ser super lindo, maravilhoso e mais bonito. Depois eu conto essa história. Mas significa que você pode ter coragem para enfrentar. E quem gosta de ver o arco-íris tem que aprender a gostar da chuva. O arco-íris só vem depois da tempestade. Então, quem quer ver o arco-íris tem que aprender a gostar da chuva. A chuva faz parte do processo. O obstáculo é o caminho. Ele não tem que te parar. Ele faz parte da sua evolução e do seu crescimento. O obstáculo é o caminho. Ele não precisa ser difícil só porque ele tem obstáculo, compreende? Ele pode agregar e te fazer crescer mais do que você imagina. Ele não é um problema. O problema é a solução. Se você gosta de ver o arco-íris, tem que aprender a gostar da chuva.